E aí, Rankers, beleza? Para ajudar mais uma vez, hoje eu vou começar um prólogo sobre o Expresso Infernal, o trem infernal, que foi falado no finalzinho da segunda temporada de Tower of God, tudo que você precisa saber antes de embrenhar nesse episódio. Onde parou exatamente, nós vimos que o Rachel já organizou um grupo para continuar subindo a torre, ela precisa disso. Tem um grupo de maquiavélicos, quem são esses integrantes? Bom, eu ainda não vou dizer quem são, porque eu acredito que o próprio episódio, o anime, vai mostrar um pouco do tempo. Só que o Trem Infernal é uma saga na qual teremos duas situações. Fora do trem, acontecimentos fora do trem e também dentro do trem. É importante dizer que eles vão ter que preencher certos requisitos. E por que eles vão ter que diabos pegar esse trem? Não sei de nada, não sou... Mano... Bom, esse trem começa com um exame de Rankers D. E eles vão poder entrar desse trem a partir do andar número 35. Então eles já estão no 30, eles vão ter que correr, ter que fazer os exames o mais rápido possível. É uma coisa que o Lisson e o Agro eles comentam sobre isso. Então isso eles acabam se dividindo a equipe. Como o Lisson, a Andross, a Naka estão mais à frente em outros andares, já são mais ranqueados, o Ban, o Agro o Hack, o pessoal, o Agnam, a Craptor, eles vão ter que fazer as missões deles para já subir logo e chegar no andar 35. Do andar 35, você, através desse trem, consegue chegar no andar 43. Então é muito importante isso, você pega um atalho do caramba. Mas não vai pensando você que esse trem, você vai lá de boa, tomando água de coco, comendo alguma coisinha. Não, lá dentro tem muitos desafios, até piores se você for ver. Por fato de ser um expresso que vai meio que cortar o caminho de você subir um módulo convencional, é óbvio que dentro vão ter desafios mais perigosos. E com relação mesmo que a Hwa Hyun comenta com eles no final do episódio, na verdade ele comentou muita coisa que não passou no anime, tá? Mas ela fala que o Expresso Infernal é uma forma de você conseguir atingir andares mais rápido, mas também você tem a chance de encontrar um andar oculto. Isso vai ser uma saga dentro dessa saga. Mas coisas que o anime falou que deixou de lado do mangá. Da Hwa Hyun ter dito uma mensagem do Hashin Sung, o mestre do Ban, e ele disse que, tipo assim, no anime apareceu que se você quer a felicidade de manter ela, você tem que ficar mais forte, Ban, para assim dar uma surra nos manda-chuvas que te prenderam, né, que fez prenderam o Ban de uma situação em que ele não podia ter escolha a não ser obedecer a Fug para que seus amigos não corressem risco de vida, né? Correu do mesmo jeito. Mas no mangá, ele disse isso, mas tem um atento a mais, tem uns balãozinhos a mais aí que não foram ditos e fazem toda a diferença. No caso, ele tinha dito para ele que você precisa ficar forte para manter a sua felicidade, porque logo uma grande calamidade ocorrerá. E em seu estado atual, você não tem nenhuma chance. Percebe que dizer que uma calamidade está vindo aí e que o Ban não tem nenhuma chance é muito diferente de ele ficar mais forte para manter a felicidade dele. Então o peso dessas palavras, como eu havia dito desde o começo dessa segunda temporada, que às vezes fazem falta de balõezinhos ali importantíssimos, até com relação a Rachel teve esse probleminha no final da primeira temporada, né, que eu comentei com vocês. E tipo assim, esses finais balãozinhos que faltam, que tem no manhwa, fazem total diferença para você ter um entendimento melhor da obra e até pensar, puta, o que vai acontecer lá na frente? Mas é muita coisa mesmo, só quem Deus sabe. Pelo amor de Deus, O primeiro objetivo já expliquei pra vocês de porque eles vão pegar o Expresso Infernal, pra avançar mais na torre. Mas não é só esse, eles estão atrás de Byakunin Kasano, porque ele roubou uma arma de ignição de IA, inteligência artificial, que seria na própria Emily. E por que isso? Bom, ele roubou para Rachel, né? E a Rachel, o grupo dele, pretende usar isso de uma forma mais interessante. Até na conversa entre eles queriam confirmar que o Kasano se tinha dado alguma coisa errada porque ele atrasou. Rachel ficou preocupado caramba. É até interessante que o viajante vê que pressente uma coisa estranha nessa menina. Por que será, né? Será que é porque ela é uma piranha? Eu acho que você tomava muito cuidado com essa garota. Essa garota é muito malvada, virada à maldade, né? Bom, ela tem os preceitos e as motivações dela, né? Ela é uma irregular também. E o Mitchell quis até confirmar se ele tinha o artefato, o item que eles queriam para que o Kasano entrar no grupo deles. E o Kasano, propriamente dito, ele é um pouco diferente do próprio Beto, que o Beto disse que ele foi criado com várias armas em conjuntas dentro dele. O Kasano não, ele divide poderes juntamente com seu amigo Yumar, né? Então eles tinham a metade de um poder dentro deles e agora ele tem os dois dentro de si só, formando um ser completo, podendo ser até mais forte que o Vaioli. Entenda, o Vaioli está em processo de crescimento e acredito que eles vão subir até o andar 35, o Ban vai ficar bem mais forte. Tanto é que no meio dessa transição do prólogo,
o próprio Agroagnes tem uma ligação do Lee Sun através do Pocket e ele tá meio preocupado com a decisão deles. Isso foi um mês depois de acabar a Batalha da Fábrica, tá? E ele diz pro Agroagnes que não seria interessante eles subirem por intermédio do Expresso Infernal, porque ele acha muito perigoso, mas deixa pra eles decidirem. E o Agro até diz que ele é meio intrometido com isso e eles vão subir de qualquer jeito por ali, porque eles têm um plano para se traçar desse jeito, e tem 1 ano e meio mais ou menos para conseguir atingir o andar 35. Cara, subir 5 andares em 1 ano e meio. Você pensa, nossa, é muito tempo! Mas tem vários processos, tem vários testes para seguir isso, né? E eu não sei se vai ser exatamente esse tempo, porque eu tô lendo exatamente no capítulo 110 pro 111, onde eu tô comentando desse prólogo para vocês. E por que disso? Outra coisa é o fato de eles fizerem a equipe juntamente com o Agnan, o Prince, a Minseng e o próprio Arcator, eles precisam ficar mais forte. A Yeon também, eles têm que ficar mais forte nesses próximos testes que estão subindo, porque depois que entrar no Expresso, a própria Hwaryun, a guia do Ban, né, diz que lá dentro muitos entram, mas poucos saem com vida. É extremamente difícil, porque além dos testes que você vai ter para fazer, existem outros regulares, rankers, né, que vão estar lá dentro lutando entre si, e vai ter a introdução de mais personagens nessa obra, né, vai ser muito bacana, principalmente no começo, quando eles passarem um tempinho, estarem indo atrás de tickets, que eles vão precisar encontrar uns tickets para estar entrando nessa fase. Aliás, se você é fã da Yuri Zahard, ela vai marcar presença nessa saga também, porque ela quer ir atrás do Ban de qualquer jeito, e com o final da Batalha de Fábrica, não foi dito que alguém sobreviveu, entendeu? Disse que teve algum probleminha ali no final do exame que teve que ser cancelado e não tem mais informação nenhuma, ficou confidencial. Então a Yuri vai precisar da informação de que se o Ban de novo sobreviveu, né, se ele tá com vida, porque na verdade, gente, ela ainda acha que ele morreu no final do testes, entendeu? Ela ainda acha isso, ela não tem certeza de que ele tá vivo e muito menos que participou da Batalha de Fábrica, mas alguém vai trazer essa informação pra ele. E assim como eu consigo trocar de camiseta enquanto eu gravo, a mudança de situações assim foi... Quem não consegue mudar muito os seus ânimos é o com Agroagnes, porque apesar de estar conversando com o Lee Sun e pensando, pô, o trio novamente tá junto, que é ele, o Ban e o Hack, ele não se mostra tão feliz. Ele mesmo pergunta pra si mesmo, tipo, poxa, eu podia estar mais feliz do que eu tô aparentando, mas é porque ele tá se cobrando demais, que ainda quer pegar o Mitchell, quer pegar a Rachel pelo que eles fizeram pro grupo deles, né? Porque aquele bicho galinha lá foi pra vala, foi de arrasta pra cima, e também o Dan sofreu muito na mão deles, então ele quer vingança pelo que aconteceu e vai fazer todos os esforços possíveis pra pegar eles nessa próxima jornada, né? A cena troca pra Yeon Yu, que tá pensando sobre muitas coisas que ela tem na cabeça. Ela já sabe mais ou menos como vai servir o trem infernal e tem a citação inicial que eles têm que tomar cuidado com o Sat Faker, que é um possível ranker que atrapalha e caça as pessoas que vão estar com ticket. Aliás, elas vão precisar, né? Tanto o Ban e seus amigos vão precisar estar caçando tickets para poder entrar nesse trem infernal. Então você vai ter que se virar. Tem um número específico de tickets e você vai ter que caçar nas pessoas, outros rankers que tem. Ou vai conseguir na amizade, ou alguns vão conseguir na base da porrada, esse é o jeito. E ela tá pensando muitas coisas, por exemplo, o fato daquele anel do Agnan ser um anel com símbolos de Zahard. Porém, é nesse exato momento que a Hwaryun chega e pergunta pra ela. Percebe que ela tá muito preocupada com várias coisas, mas a Yeon não quer falar com ela, não quer abrir o jogo e diz pra ela sair de lado, porque eles não tiveram escolha e tiveram que confiar numa guia da Fug para poder estar resolvendo as coisas. Mas ela diz uma coisa pra ela, dá um aviso pra Yeon, para ela deixar de lado esse garotinho, que na verdade é o Agnan, né, que ela tá pensando, porque ele é um grande erro das 10 grandes famílias. Galera, mais uma vez ele, e eu já falei pra vocês, vocês sabem quem ele é, né? Bom, se não sabe, depois eu conto em outro vídeo. Mas no caso desse tipo assim, ela acaba pensando também naquele problema daquele bebê de Zigaena lá que aconteceu na primeira vez que eles conheceram o Orek Mazino, que ela percebe que aquela criatura também é um erro especificamente da família Yeon, que é onde ela representa, e ela pensa que se continuar subindo, mais monstros vão aparecer na torre diante do caminho deles, e mais coisas escondidas das 10 grandes famílias vão aparecer. Bom, nesse exato momento na história, no capítulo 111, nós vemos que tem muita coisa que a gente percebe que as 10 grandes famílias escondem. Lá na frente vai ser muito mais coisa ainda, né? E ela fica se pensando e decide ir lá chamar o Ban, que tá mais uma vez contemplando o céu, imaginando como é que seria fora da torre, né? Que ele tem essa ideia, ele tem essa vontade de conversar com o Orek Mazino mais uma vez sobre como é fora da torre. E nessa parte ela fica imaginando quando olha pro Ban, será que eu vou encontrar, será que eu tenho condições de subir a torre com eles? Ou por que será que eu decidi escolher seguir esse cara até o fim?
O Ban tem aquela coisa tipo estilo do Luffy do One Piece, né? Ele consegue juntar as pessoas pro lado dele para poder seguir e ajudar ele a todo custo. Ele tem um carisma diferente, ele aparenta ser uma pessoa meio que... Como é que eu posso falar pra vocês? É um carisma, mas é diferente. Ele quer ser mais forte também, ele quer ser o cara que precisa proteger os amigos dele. Ele é sincero, digamos assim. Cortando esse assunto e voltando pro Wagner, tem um momento que a gente vê ele também e ele tá pensando sobre o que ele poderia ter feito para poder estar protegido o Horiang, né, que tá em estado de coma, culpa do Kasano. E ele também tem aquela coisa do protagonista como o Ban. Ele quer ser mais forte para proteger as pessoas que ele gosta a todo custo. Só que ele, diferente do Ban, ele não conseguiu muito isso ainda. E a gente vai ver um desenvolvimento legal dele nessa próxima temporada. Depois disso, ele acaba encontrando o Beta, e o Beta diz que sempre está indo lá visitar o Horiang porque ele considera o Horiang um irmão para ele, né? Eles foram criados juntos, e nesse momento o Novik e o Kunhan acabam chegando e chamando o Beta para ir com eles, num grupo que eles vão caçar o Kasano de qualquer jeito. Então eles vão estar precisando de alguém forte e o Beta é forte. E antes que você fique na dúvida, graças à organização do Urek, ele tem componentes para poder estar fazendo aquele remédio que o Beta precisava para estar sobrevivendo fora da fábrica. Então ele vai ficar um bom tempo fora da fábrica. E outro motivo para ele pegar o Kasano, além da vingança e proteger o Horiang, né, salvar, trazer o Horiang de volta, né, é o fato dele descobrir como que o Kasano sabe viver sem esses remédios fora da fábrica. Já faz há muito tempo que ele sabe disso e o Beta tem interesse nisso também. Bom galera, esse daqui foi um prólogo rápido que eu quis trazer muita coisa pra vocês, apesar de ser só 2 capítulos, digamos assim, um capítulo, se for ver que eu falei pra vocês que é o 111, vai trazer muita coisa. Eu acredito que vai passar rápido no episódio se forem fazer bem trabalhado, mas quando tem muito componente, muitas coisas assim, eu acho difícil o anime querer abordar tudo isso de uma vez, então vai ser um frame muito rápido, talvez um episódio só dá certo esse prólogo, ou talvez vão ser como outros capítulos que eles passaram correndo assim e foi simplesmente 5 capítulos em um episódio. Lembrando vocês que esses episódios eu estou parando meu tempo para fazer isso, não só por amor a Tower of God, mas por vocês que querem estar acompanhando isso, mesmo antes quando a animação ainda não está serializada, a gente nem sabe quando vai voltar. Então peço para você se inscrever no canal, ativa o sininho para você sempre saber que vai ter mais capítulos de Tower of God aqui, e compartilha para aqueles seus amigos que gostam de manhwas, que não conhecem Tower of God, e manda o Shinsu aqui pro canal, que o Shinsu de vocês, meus rankers, vai fazer esse canal crescer cada vez mais e subir mais níveis da torre aqui no YouTube, beleza? Forte abraço, obrigado sempre de coração, até mais, fique com Deus.